Os 26 animais mais perigosos do mundo. Quais são e por quê? Assista até o final e se surpreenderá. Lista com aqueles animais considerados os mais perigosos para os humanos, conforme os seguintes critérios. 1. Mortes de humanos por ano. 2. Maior perigo: mordida, veneno, fossa ou picada transmite doenças. 3. Comportamento agressivo ou representam riscos quando estão próximos a humanos. Como os dois primeiros critérios estão muitas vezes associados a acidentes e não necessariamente ao comportamento do animal, eles receberam menos peso na lista. Assim, o último critério foi o decisivo para indicar as primeiras posições dos animais que trazem muitos riscos quando próximos das pessoas. 1. Mosquito. Mortes de humanos por ano, cerca de 1 milhão. Maior perigo: picada transmite doenças. Os mosquitos são grandes transmissores de doenças em humanos. Apesar de aparentemente pequenos e inofensivos, os mosquitos representam um grande perigo para os humanos. Como é difícil evitar uma picada de mosquito, são um potencial risco para a saúde das pessoas. Algumas das doenças transmissíveis pela picada são a dengue, o zika vírus, a febre amarela, malária e a chikungunya. 2. Cobra. Mortes de humanos por ano, cerca de 80 mil. Maior perigo: picada com veneno. Algumas espécies de cobras têm veneno letal. Embora haja cobras de diferentes comportamentos, mais tranquilas ou mais agressivas, as cobras são animais muito temidos. Os encontros com cobras podem gerar muitos acidentes, sendo alguns fatais. Entre as cobras mais venenosas do Brasil, há a coral, a cascavel, a surucucu e a jararaca. 3. Mosca tsetse. Mortes de humanos por ano, cerca de 10 mil. Maior perigo: picada pode transmitir um parasita. As moscas são grandes transmissores de doenças em humanos. A picada dessa mosca transmite um parasita chamado Trypanosoma brucei, que gera a denominada doença do sono. Essa doença pode causar a morte. A mosca tsetse, comum no continente africano, alimenta-se do sangue das pessoas, por isto não é fácil evitar a sua picada quando em contato com o inseto. 4. Caramujo. Mortes de humanos por ano, cerca de 10 mil. Maior perigo: transmite doenças. Os caramujos podem transmitir doenças quando consumidos por pessoas. O denominado caramujo africano pode hospedar um verme que, em muitos casos, desenvolve doenças que podem gerar a morte de humanos. Por esta razão, é um animal que, embora não represente por si um perigo, carrega um grande risco à vida humana. Não são agressivos, mas, como servem de alimento, muitas vezes seu perigo entra facilmente em contato com as pessoas. 5. Escorpião. Mortes de humanos por ano, cerca de 3.250. Maior perigo: picada com veneno. Algumas espécies de escorpião têm veneno letal. Há alguns escorpiões mais venenosos que outros. No Brasil, uma das espécies que coloca mais risco para as pessoas é o escorpião de cauda preta, provocando a parada respiratória com a sua picada. Por serem pequenos e se esconderem em locais escuros, é comum acontecerem acidentes com esses animais. 6. Tênia. Mortes de humanos por ano, cerca de 2 mil. Maior perigo: desenvolvimento de doenças. Quando ingeridas pelo organismo podem causar doenças letais. As tênias podem causar infecções intestinais após serem ingeridas por carne de porco contaminada. Em certos casos, a infecção pode levar à morte por complicações. 7. Crocodilo. Mortes de humanos por ano, cerca de 1.000. Maior perigo: mordida. Algumas espécies de crocodilo apresentam uma mordida agressiva. 6 espécies de crocodilo são consideradas mais agressivas. Por serem animais grandes e fortes, podem atacar e matar pessoas quando presenciarem uma invasão ao seu habitat. 8. Tigre. Mortes de humanos por ano, cerca de 400. Maior perigo: mordida. Os tigres são predadores de vida selvagem que podem apresentar comportamento agressivo com humanos. Animais bravos e velozes, podem atacar para fins de caça ou em situações de ameaça. 9. Leão. Mortes de humanos por ano, cerca de 250. Maior perigo: mordida. Os leões são predadores de vida selvagem que podem apresentar comportamento agressivo com humanos. O encontro com um leão pode ser fatal. Predadores por natureza, podem enxergar o ser humano como uma presa. Apesar disso, por terem seus próprios habitats na vida selvagem, não costumam ser tão frequentes os acidentes com o animal. 10. Leopardo. Mortes de humanos por ano, cerca de 29. Maior perigo: mordida. Os leopardos são predadores de vida selvagem que podem apresentar comportamento agressivo com humanos. Carnívoros de grande porte, também podem colocar em risco a vida das pessoas quando acontece um encontro com o animal. 11. Urso. Mortes de humanos por ano, cerca de 20. Maior perigo: fossa e mordida. Os ursos são predadores de vida selvagem que podem apresentar comportamento agressivo com humanos. Predadores carnívoros, podem ter comportamento agressivo e buscarem se alimentar de pessoas quando famintos. No entanto, quando encontram outros meios de comer, podem não atacar humanos. 12. Lobo. Mortes de humanos por ano, cerca de 10. Maior perigo: mordida. Os lobos são predadores de vida selvagem que podem apresentar comportamento agressivo com humanos.
Carnívoros e habituados a uma vida selvagem, podem colocar em risco a vida dos humanos quando em contato próximo. Entretanto, na maioria dos casos, os lobos costumam fugir quando sentem a presença humana. 13. Tubarão. Mortes de humanos por ano, cerca de 6. Maior perigo, mordida. Os tubarões são predadores do mar que podem apresentar comportamento agressivo com humanos. Embora famosos por um comportamento bravo e agressivo, os acidentes fatais com tubarões não são tão comuns. 14. Elefante. Mortes de humanos por ano, cerca de 500. Maior perigo, fossa da tromba e peso. Os elefantes são animais de vida selvagem que podem ser agressivos quando se sentirem ameaçados. Fortes e grandes, os elefantes podem representar perigo quando se sentirem ameaçados ou bravos. Pelo porte e com o uso da tromba, podem provocar sérios acidentes. 15. Hipopótamo. Mortes de humanos por ano, cerca de 500. Maior perigo, fossa e peso. Os hipopótamos são animais de vida selvagem que podem ser agressivos quando se sentirem ameaçados. Os hipopótamos são animais de vida selvagem, fortes e pesados. Por terem um forte instinto territorial, podem facilmente gerar acidentes fatais quando sentirem seu espaço invadido. Apesar da agressividade, é importante lembrar que o hipopótamo não se alimenta da vítima, porque é herbívoro, comendo apenas vegetais para sua sobrevivência. 16. Búfalo. Búfalo. Mortes de humanos por ano, cerca de 200. Maior perigo, fossa e peso. Os búfalos são animais de vida selvagem que podem ser agressivos quando se sentirem ameaçados. Por serem encontrados na vida selvagem, também podem apresentar um comportamento agressivo na presença de humanos quando se sentirem ameaçados. 17. Cervo. Cervo. Mortes de humanos por ano, cerca de 130. Maior perigo, mordida. Os cervos são animais de vida selvagem que podem ser agressivos quando se sentirem ameaçados. Velozes e ágeis, os cervos podem facilmente correr atrás de um humano caso sintam uma ameaça. 18. Água-viva. Mortes de humanos por ano, cerca de 40. Maior perigo, veneno. Não apresenta comportamento agressivo. Entre as águas-vivas mais perigosas para os humanos, a água-viva australiana é a mais venenosa, podendo matar uma pessoa quando picada. 19. Hiena. Mortes de humanos por ano, cerca de 30. Maior perigo, mordida. As hienas são animais de vida selvagem que podem ser agressivas quando se sentirem ameaçadas. Pela vida selvagem da hiena e por buscarem abater tudo o que estiver ao alcance delas para comerem, podem vir a representar riscos para os humanos. No entanto, a convivência com as hienas costuma ser menos perigosa do que com outros animais selvagens da lista. 20. Polvo de anéis azuis. Mortes de humanos por ano, cerca de 2. Maior perigo, veneno. O polvo de anéis azuis tem veneno letal. Uma espécie específica de polvo que possui um veneno muito perigoso. Apesar disso, para sofrer um acidente fatal não é comum, pois, apenas quando é provocado, este polvo decide morder quem o importuna, lançando um forte veneno na corrente sanguínea da vítima. 21. Abelha. Mortes de humanos por ano, cerca de 60. Maior perigo, picada com veneno. As abelhas não apresentam comportamento agressivo. Presentes na natureza, as abelhas não são uma ameaça de perigo frequente quando uma pessoa as encontra pelo caminho. Apesar disso, enxames de abelhas ou situações de tocar acidentalmente numa abelha podem ser mortais, principalmente com pessoas alérgicas ao animal. 22. Formigas. Mortes de humanos por ano, cerca de 30. Maior perigo, picada com veneno. As formigas não apresentam comportamento agressivo. Algumas formigas podem gerar picadas extremamente dolorosas e fatais. Umas das espécies mais perigosas são a formiga cabo-verde e a formiga lava-pés. 23. Aranhas. Mortes de humanos por ano, cerca de 20. Maior perigo, picada com veneno. Algumas espécies de aranhas têm veneno letal. A maior parte das aranhas só costuma representar perigo real aos humanos quando ameaçadas ou em caso de acidentalmente tocadas. Entretanto, há algumas espécies, como a aranha-madeira, que são um pouco mais agressivas no comportamento. 24. Touro. Mortes de humanos por ano, cerca de 5. Maior perigo, fossa. Os touros podem ser agressivos quando se sentirem ameaçados. Animais muitas vezes domesticados pelos humanos, os touros podem vir a demonstrar um comportamento agressivo caso sintam-se provocados ou ameaçados. 25. Cão. Mortes de humanos por ano, cerca de 25 mil. Maior perigo, mordida. Os cachorros podem apresentar comportamento agressivo quando forem treinados para isto ou quando se sentirem ameaçados. O número de acidentes fatais com cães é muito elevado, por serem, desta lista, os animais que mais convivem com os humanos. Os cães são animais domesticados e habituados a viver com pessoas, mas, esporadicamente, podem ocorrer acidentes com eles. Ademais, alguns deles costumam ser treinados para terem um comportamento mais bravo do que o habitual. 26. Cavalo. Mortes de humanos por ano, cerca de 20. Maior perigo, fossa. Os cavalos não apresentam comportamento agressivo. Os cavalos também pertencem aos animais da lista domesticados, sendo, pelo grande contato com humanos, comum ocorrerem acidentes.
Nesses casos, as mortes de pessoas têm outras causas. Gostou? Então se inscreve e siga o canal para mais.